Ninguém queria um filho para vê-la na condição de um monstro. Essa mãe, cujos filhos foram responsáveis por esse crime hediondo que comoveu a todos nós, comoveu ao mundo, naturalmente, quanto sofre de alguém dizer é a mãe daquele monstro. Ela daria tudo para que ele fosse um cidadão. No entanto, todo este emaranhado nas leis das reencarnações fazem parte do nosso projeto de vida. Deveremos estar vigilantes desde os primórdios da educação, que os nossos filhos não são nossos filhos. Gibran Khalil Gibran, na sua bela obra a respeito do profeta, ele coloca na boca da profetisa: vossos filhos não são vossos filhos. Eles estão em nossas mãos por empréstimos e os pais devem zelar por eles desde cedo, observando-lhes as reações. Esses indivíduos que apresentam essas psicopatologias graves para os crimes hediondos revelam através de pequenos comportamentos, quando matam pássaros, quando maltratam animais, quando perturbam o pequeno gato ou o cão, quando chutam as coisas, estão revelando as suas tendências, que a pouco vão impregnando para partir mais tarde para os crimes hediondos. Hegel, o grande filósofo e poeta alemão, deixou escrita uma frase que eu li no campo de concentração de Dachau: quando se queimam livros, que foi o primeiro ato de Hitler contra os judeus, logo mais se queimarão pessoas. Quando nós notarmos essas manifestações inabituais, deveremos trabalhar a educação. Embora alguns psicólogos digam que a educação nada pode fazer, porque a problemática é genética, nós, os espíritas, sabemos que a genética oferece as possibilidades e a educação dá os instrumentos para uma vida digna e saudável. Então, os pais, desde cedo, devem vigiar as tendências e corrigi-las com amor e não se tornarem coniventes, quer por comodidade, quer por ignorância, ou quer para não criar problema no relacionamento pai-filho. É necessário vigiar com amor e disciplinar. E já que você está falando sobre os pais, como os pais podem identificar a questão da tendência suicida no filho? O que o pai pode fazer quando percebe isso acontecendo em casa? De imediato levar ao especialista. Nós temos uma acomodação, principalmente os latinos e nós brasileiros, de achar que é uma coisa transitória. A tristeza é um fenômeno saudável, mas quando ela se prolonga, transforma-se numa forma de melancolia. E essa melancolia pode dar um salto para um surto depressivo. E de momento o indivíduo busca o suicídio porque a vida não lhe tem nenhum sentido. Aos primeiros sinais, a insônia, o sono interrompido durante a noite, os pesadelos fortes, a tristeza periódica, são sintomas que denotam uma probabilidade futura de depressão e de uma fuga terrível pelo suicídio. Então vale a pena levar ao especialista na área da psicologia, da psiquiatria e também levar a uma instituição espírita para que esta contribua com os recursos psicoterapêuticos que a doutrina dispõe ao alcance, os passes, a água magnetizada, a oração, a desobsessão, porque muitas vezes há influências espirituais, mesmo na idade infantil, juvenil, que nos parece tão risonha, mas repetindo a visão de que é um espírito velho, comprometido, os seus adversários vigiam-no e através de providências preventivas poderemos evitar as tragédias do cotidiano. Divaldo, retornando ao caso de Eloá em Santo André, houve uma comoção social e no enterro dela, inclusive, um número muito grande de pessoas. Eu pergunto a você, qual a postura que nós devemos ter com relação ao espírito de Eloá? Qual é a contribuição que nós podemos dar nesse momento? Primeiro, respeito e carinho. Depois, as vibrações de ternura. Passada a tragédia, não mais recordar, porque estaríamos mandando-lhe mensagens mentais que ela passa a evocar aqueles momentos tão dolorosos. Orar. Jesus nos ensinou a orar como sendo o meio de falarmos a Deus e de meditar para fazer silêncio que Deus nos irá responder. Então a nossa atitude nessas comoções é de compaixão. Logo depois silêncio e aprendermos a lição que disso se deriva para preventivamente evitarmos outras tragédias que estão acontecendo em toda parte do mundo, porque esta é uma cópia fiel de outra que houve em outro país. E graças muitas vezes
à situação divulgada pela mídia, pela grande imprensa, os perturbados mentais sentem-se estimulados, porque nas suas psicopatologias não sabem discernir e, por consequência, imitam, primeiro buscando o herói, como diz na psicologia junguiana, o herói interno, ser comentado, tornar-se célebre. O que não conseguiu pelos métodos normais, vem a perturbação daquela fissão do eu, o demônio interno, para poder ganhar a glória, mesmo sem dar-se conta. Divaldo, que mensagem você deixa aos pais que não se conformam porque o filho está gravemente doente, o filho pequeno, ou então o adolescente, ou então que acabou de desencarnar de uma maneira natural ou trágica, enfim, qual é a sua mensagem aos pais que ainda não se conformam e não aceitam a morte prematura? É natural que haja esta reação, mesmo porque nós fomos educados para a vida. O consumismo, o imediatismo, as propostas hedonistas sempre nos levam à vida atual, esquecidos que somos seres imortais. Quando a morte nos advém, é um choque, porque nós sempre pensamos na morte do vizinho, na morte do outro. E como o outro, o vizinho, pensam a mesma coisa, chega a nossa vez. Então eu diria aos pais inconformados com as doenças dos filhos, a angústia, a perspectiva da morte, confia em Deus. Toda essa experiência é valioso contributo para a vida. Viva com ele cada momento da existência. Aproveite, adianta, por exemplo, uma vida longa e inútil. Então viva eternamente cada momento, entregue a Deus que emprestou a você, o filho querido. E àqueles que estão nos mantos da saudade, da angústia, eu diria, evoque as horas de felicidade que teve com o ser querido. Recorde-se dos momentos aprazíveis e não da morte. Essas evocações irão beneficiar o espírito e dar-lhe uma grande tranquilidade. Por fim, pense que você também vai morrer como eu, todos nós, o que é uma bênção. E além da cortina da carne, nós nos encontraremos no grande banquete da espiritualidade. Divaldo, por que, enfim, a morte é tão indesejada? Porque a nossa cultura, mesmo religiosa, é materialista. Sempre pensamos no bem viver. Sempre estamos preocupados em amealhar recursos para gozar. Estamos preocupados com a velhice, com a doença. Então cuidamos de seguros, de prevenções, para que aqueles acontecimentos funestos não nos sucedam. Numa cultura espiritualista realmente digna do nome, a morte faz parte do cardápio da vida. Se diariamente nos preocuparmos que o momento chegará em que ela será a libertadora da vida, nós teremos uma outra atitude. A notável psiquiatra suíça, naturalizada americana, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que criou a tanatologia, ela escreve num dos seus livros que a cultura americana é tão imediatista da vida física que se procura mascarar o morto através de maquiagem, de vários recursos, para poder ocultar a figura da morte. Ela quebrou os tabus. A morte é o fim da vida biológica, mas não é o fim da vida. E graças à sua tanatologia, foram criadas equipes de pessoas para acompanhar o paciente terminal, para dar assistência à família. Quando nós nos recordamos de Jesus aos 33 anos crucificado, mas falando de vida eterna, de ressurreição, conforme ele nos veio demonstrar, nós vemos que o fantasma da morte se dilui. A grande megera cede lugar a uma alvorada de eternidade, porque morrer é uma bênção, principalmente quando cumprimos com os nossos deveres, já que a matéria se decompõe, degenera, e por melhores que sejam os recursos de estética, de cirurgia e de medicina, chega um momento em que a volta é inevitável. Daí, deveremos diariamente pensar na morte, como São Francisco. Narra que certo dia ele estava capinando o jardim e Frei Leão lhe perguntou: meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje, o que você fazia? Suavemente ele diz: eu continuaria capinando o meu jardim. Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chegou ao fim. Hoje nós falamos sobre a morte de crianças e jovens. Se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer alguma sugestão ou pergunta, envie um e-mail para a gente. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá!